legua que yo vengo caminando. Cuando yo llego a Quilembe, lembe, lembe, lembe de virigu, lembe de virigu, lembe de virigu, lembe, lembe, lembe de virigu. Cuando le dice ya me pongo lembe de virigu. Aguanta no bien, no se calla. Aguanta no bien, no se calla. Aguanta no bien, no se calla. Olá, meu amigo, minha amiga. Bem-vindo à terceira aula do curso Quimbanda e Quimbanda do Umbanda EAD. Nas aulas anteriores, nós terminamos ali focando o sentido, o simbolismo de Pombagira e depois de Exu. E comentamos que a Quimbanda com K, uma das formas de enxergar como eles se organizam no plano astral e no contato conosco é através também de povos. Quando a gente fala povos, a gente na verdade está trabalhando com um conceito bem maior do que uma unidade, um povo aqui, um povo ali. E sim trazendo para nós, hoje em dia, essa herança que encontramos ainda em alguns países de uma hierarquia, né? Por exemplo, você tem uma unidade menor que é um indivíduo. O indivíduo pertence a uma família, um grupo de famílias forma um clã, um grupo de clãs forma algo como uma tribo, um grupo de tribos forma um povo ou uma confederação de povos, povos podem formar nações, nações podem formar um reino, um grupo de reinos pode formar um império. Essa ideia foi trazida para a organização da Quimbanda, que segue uma ideia maior e mais antiga que é como é lá no plano astral, aqui na Terra é também. Por isso que aqui na Terra espelha o que é lá, né? O que é em cima é embaixo, o que é embaixo é em cima. Então os Exus, logicamente, se organizariam, Exus Pombagira, as entidades em geral da Quimbanda, se organizariam dessa forma. Então vamos pegar um Exu não está só. Ele pertence a uma família. Essa família tem um chefe, são os antigos, os anciões, os velhos, que pertencem a um clã, que trabalha com certas similitudes. Esse clã está dentro de uma tribo, essa tribo está dentro de um povo e assim vai. Então, antigamente, até na Quimbanda com Q, era antes de organizarem em 7 linhas, essas 7 linhas espelhando a organização em 7 linhas da Umbanda, os povos eram mais focados. Os povos podiam expressar naturezas, como por exemplo o elemento fogo, ou eles estão ali na água. Exemplo, quando a Umbanda foi construída em 7 linhas, que tem divergência, qual é qual, de autores antigos, vocês podem dar uma olhada nos antigos livros, tem a linha de Iemanjá. Para muitos autores, a 7ª linha, falange, quer dizer, da linha de Iemanjá, é chefiada pelo Exu Calunga do Mar, ou Exu Calunga. Esse Exu Calunga chefia um grupo de Exus marinhos, que são chamados também Calungas. Os Calungas são os Exus marinhos típicos, embora algum Exu possa ter, por exemplo, Exu Tranca-Rua da praia, Exu Tiriri do mar. Não são Calungas. Os Exus Calungas são aqueles que seguem as orientações do Exu Calunga ou Exu Calunga do mar e são Calungas. De onde veio isso? Veio da Quimbanda. A palavra Calunga, vocês sabem disso, no Brasil, ela é usada expandida para o abismo. Esse abismo tornou-se para nós o mar, porque o abismo debaixo das águas é simbolizado pelo mar. Na Quimbanda é ali que se encontram os nossos ancestrais. Isso é interessante.
o mar se projeta a ideia dele no cemitério, porque na África não tem cemitério agora, mas os antigos não tinham uma... Aqui é uma zona onde nós vamos colocar os mortos, a não ser mortos ilustres, né? Tinha um lugar especial, tal, quase um santuário. Mas, num contexto de onde a Quimbanda veio, o nosso parente que morreu, nosso familiar que porventura, né, morre, ele é enterrado onde eu habito, é enterrado, vamos dizer, não é correto falar, mas no quintal da minha casa, no quintal da casa deles, e lá ele era cultuado, tranquilo, normal, sem problema. Não tem um cemitério, isso é uma coisa que nasce na cristandade europeia, do jeito que a gente conhece hoje, tinha cemitério antes, claro, né? E evolui e é trazido para nós. O cemitério estava fora das vilas e depois a vila cresce, vira cidade, acaba estar dentro, é um lugar santo, um campo reservado, onde é intocável, coisa e tal. Isso vem com a cristandade para o Brasil, com os portugueses. Índio não tem cemitério. Cemitério indígena é um negócio de filme de cowboy, né? Que é uma área reservada, uma área diferente, onde se realizam cerimônias. Não é a mesma ideia quando fala cemitério indígena da nossa ideia de cemitério católico, protestante, seja o que for cristão. Então, o Exu Calunga, na verdade, é um encantado, identificado profundamente com o abismo marinho. O abismo marinho é dividido em seções, ou seja, o mundo das sombras, onde tem mais a luz do sol. Hoje a gente mergulha com o submarino nessas regiões abissais e vê seres interessantíssimos ali. Alguns estão além da nossa imaginação, mas é um lugar escuro. Aí você tem, não é correto dizer, mas só para ilustrar, o meio do mar, onde já tem a luz do sol, tem Calunga ali. Aí você tem aqueles que estão na beira d'água, tem Calunga ali. Aí você tem o encontro do mar com a praia, que é a tal da beira-mar, típica, tem Calunga ali. Então esses seres são encantados. Os Exus que trabalham no mar, que não são Calunga, para Quimbanda com K, que transmite essa ideia, para Quimbanda com Q, que vai para Umbanda, trabalham no mar ou na praia, mas são almas, mas não são Calungas, eles são tranca-rua tal. Por exemplo, Exu Gererê. Exu Gererê é chefe de falange dentro da Quimbanda com Q, do povo de Ganga. Ele veio do povo de Ganga, se tornou chefe de falange de Ganga, e Gererê, palavra banto também para rede usada na pesca, embora rede em geral, né? Ele é uma alma, não é um Calunga. Então, o povo do Calunga, encantados marinhos, listados como Exu, e que aparecem na maneira antiga de listar das 7 linhas de Umbanda, sendo que a última falange aparece Exu na linha de Umbanda. O que está fazendo Exu ali? Veio da ideia de povos. Assim, então, como tinha o povo da Calunga, que não tem nada a ver com o cemitério, mas sim com a Calunga, ideia expandida do abismo, que se torna mar, você tinha o tal de povo de Ganga. O povo de Ganga, por exemplo, muito presente na Quimbanda com Q e com K ainda hoje, vem da palavra Anganga. A palavra Anganga, ela é usada como aquele que tem um título honorífico e destacado dentro da Quimbanda, que remonta à sua função sacerdotal. Em alguns lugares do Brasil também, ou fora do Brasil, como por exemplo no Caribe, onde teve uma presença banto muito significativa, Anganga pode significar um objeto portador na palavra Yorubá Axé, ou na palavra que usa na Quimbanda Moyo, que é a energia vital presente na natureza, no ser humano, e também ali, nos animais, em tudo que existe, né? Então, por isso que se fala, tenho minha Unganga, eu tenho meu repositório, meu depósito de energia vital e ali trabalho. O povo de Ganga veio daí, da palavra Unganga. E os Gangas são, mais uma vez, Exus não humanos. Veja que a Umbanda ela vai se concentrar em almas que hoje falam, sou um Exu, sou uma pombagira. A Quimbanda
é anterior à organização da Umbanda brasileira e traz a concepção do universo de um xamã, onde a gente convive com almas, mas nós convivemos sobretudo com o encantado. Não são, nem foram, nem serão seres humanos. Então, o povo de Ganga são encantados que fazem às vezes de Exu, que simbolizam o lado não domado, selvagem, que não pode ser compartimentado da fecundidade da terra dentro da masculinidade. Olha, é uma ideia bem complexa. Então, os Exus Ganga, quando vistos, ou quando eles mostram o seu corpo fluídico, são vistos como homens animalizados. Sempre homens, jamais mulheres, né? Então eles podem ter, por exemplo, o corpo masculino, cabeça de um animal. Ou podem ter o corpo animal com uma cabeça masculina. Normalmente o animal segue um simbolismo de mostrar a fecundidade, por isso que aparecem mais como bois, touros, búfalos, um mix de tudo isso, e outros animais que simbolizam a fecundidade, a potência masculina. O transe com Exu Ganga é de uma violência extrema. Hoje a gente está acostumado com um transe bem civilizado, vamos dizer assim, né? Ordenado, domado, embora na Umbanda, no início da Umbanda, era um pouquinho diferente. Em alguns cultos afro ainda é um pouco diferente, né? Tem aquela fase selvagem do transe, que é chamado de cavalo doido no vocabulário de santo. Então o transe de Exu Ganga é sempre cavalo doido. É quase impossível de conter, precisa ser 3, 4 cambonos segurando o médium. O médium pode causar, se machucar e pode machucar outros. Porém, o poder do Ganga para destruir determinadas doenças, agregados de energia negativa, é excepcional. Então é uma força selvagem, benéfica, que é da mãe natureza, que a gente não pode conter e nem achar que se aventurar a conter que ela se volta contra você, é selvagem, mas pode ser dirigida para a cura. Está aí Exu Ganga. Aí aparece um chefe para esse povo todo, que traz o conteúdo do abismo, aquela sabedoria e ancestralidade simbolizada do mar, já que a vida na terra teve origem no mar, que é o Exu Gererê, que não se apresenta animalisticamente, ele se apresenta como um negro vestido do que a gente compreenderia hoje que seria um pescador, né? Com uma calça simples até os joelhos, uma camisa simples, assim vê que é antiga, velha, furada, né? E um chapéu de palha que já tomou muito sol, né? Então esse é o Exu Gererê, carregando uma bengala, carregando sua rede nas costas, onde ele amealha almas, né? Almas que se perderam no mar, almas que se afogaram no mar, gerenciando o povo de Ganga que se expressa na Terra. Então, ideias bastante antigas, se fala, puxa, né? Parecem relatos xamânicos, alguma coisa indígena, ou mesmo xamanismo africano, que é antiquíssimo, né? Só que a gente não tem muita literatura aqui no Brasil. E são povos. Outro povo dessa quimbanda véia que a gente fala é o povo alado. Se você recorrer aos livros, a registros antigos de terreiro, você vai ver que existem Exus que têm um simbolismo alado, como por exemplo, não são tão populares, Exu Asa Negra, por exemplo. O próprio Exu Morcego, embora não sendo ave, simbolismo alado, né? Nós encontramos pouca literatura a respeito de Asa Negra, Asa Branca, ou mesmo do Exu Morcego, que talvez seja o mais popular. Quem é o povo alado? Porque normalmente a ideia do Exu é alguém que foi humano, é alguém identificado com a terra, porque aqui nasceu, aqui morreu, né? Mas um povo alado dá a impressão, mais uma vez, que estamos falando de encantado, acertou. Então, eles classificavam o povo alado, Exus identificado com poderes, com atributos do mundo das aves, não é a alma da ave, né? Que nem se pensa erroneamente. Hoje em dia fala animal de poder. Então, o meu animal de poder é o urso.
é a alma do urso. Nunca um xamã de verdade, não é o xamã de moderninho, né? O xamã de verdade que veio do mundo indígena, recebeu o treinamento tradicional lá, fala que é a alma do urso, porque a alma do urso não tem nada a ver com a alma humana, é um outro estilo de ser, de tecido espiritual, né? A alma do urso é uma alma de um encantado que usa o simbolismo do urso ou de qualquer outro animal. Então, assim, esses seres que se concentram nesses povos, quando não são humanos, vêm com esse atributo também. Não é a alma. Exu, Ganga, o não sei o que, o outro parece um búfalo. Parece um búfalo. O encantado está usando uma simbologia. Se aqui não tivesse búfalo, ele não ia usar. Ele ia usar um outro símbolo para a gente entender, sempre da nossa terra, mas não é a alma do búfalo, né? Então no povo alado acontece a mesma coisa. Ele vai usar um simbolismo alado, alude o quê? A ave, aquela que pode se distanciar da terra, tem uma outra liberdade que os répteis, que os mamíferos não têm, mas não é a alma do passarinho, né? ou de qualquer outra ave de rapina. Exu Caburé, pô, esse Exu é maravilhoso. Exu Caburé é um encantado do povo alado. O que é Caburé? Caburé é um nome indígena para uma espécie, né? Ou melhor dizendo, mais correto, um tipo de coruja que é pequenininha, muito bonitinha, e a coruja representa aquele que tem a capacidade de ver a noite. A noite não é só noite, que é o oposto do dia, mas a noite simboliza ver na ignorância, ver onde a gente não sabe, não consegue ver porque não conhece. Como você pode curar uma doença que você não conhece, de onde veio, para onde vai, qual a causa? Caburé vê. Caburé é um encantado que usa o simbolismo da coruja, por isso usa esse nome, esse símbolo, que é um grande médico, não é alma humana, não encarnou na terra, é um encantado, foi identificado pelos quimbandeiros, pelos curandeiros, os quimbandas que vieram da África aqui, mais tarde foi nomeado com um nome de origem indígena brasileira, trabalha no povo alado, incorpora e ajuda a gente demais na identificação de diagnósticos de doenças que não são apenas de origem física e são de origem espiritual e de que remédio usar. Não basta uma erva, não basta uma pomada, não basta um chá. Tem que acompanhar com um encantamento, um trabalho de ordem espiritual. Esse é o trabalho dele, fantástico. Existem outros assim. Existem povos também que eram classificados para lugares. Por exemplo, o povo do Cruzeiro. O povo do Cruzeiro hoje se exemplifica mais, quando fizeram as 7 linhas, na linha dos caveiras. Depois que fizeram as 7 linhas, ajudou a gente a entender mais, mas cadê os povos? Eles desapareceram para dar sentido para as linhas. Então, o povo dos caveiras usa o simbolismo da caveira, não é uma caveira animada. E elas se concentram no Campo Santo, na Calunga pequena, no cemitério, né? Ao redor de um símbolo visível que é o cruzeiro, que normalmente a gente encontra em cemitério antigo. Cemitério moderninho não tem mais cruzeiro, porque o cemitério moderninho é para todo mundo, não é só para cristão. Que faz sentido o cruzeiro ali, para o cristão, sobretudo o cristão católico, né? Então, os cemitérios antigos todos são católicos, vamos dizer assim. E ali, ao redor desse símbolo, não que eles precisem do símbolo, né, para estar ali, se concentram, plasma, fluidifica-se de uma forma mais intensa, egregoricamente falando, a linha dos caveiras que os antigos quimbandeiros anotaram, mediante as suas percepções, que o chefe usava o nome de João Caveira. Aí vai nascer a lenda, né? Várias histórias em torno desse personagem tão intenso e interessante que é o Exu João Caveira, que plasma-se, né? Mostra-se no seu corpo fluídico, tendo um rosto de caveira, né? Não é assim.
vão encontrar um posto, um complemento para ele trabalhar que é feminino, já que João Caveira é masculino, e vai nascer uma pombagira, ou ser identificada, mais corretamente dizendo, que é a Rosa Caveira, não tão popular, né? Mas profundamente intensa, também interessante e antiga, e eles vão estar ali centrados ao redor do cruzeiro, e todos que estão junto com ele formam uma grande família, também chamada, em alguns lugares, povo. Povo de quê? Do cruzeiro. Só que não existe só cruzeiro no cemitério. Então, os cruzeiros do alto das montanhas, os cruzeiros que a gente vê, que a gente chama de cruzes nas estradas, assinalando lugares que ocorreram alguns acidentes e teve morte, também estão ligados fluidificamente, energeticamente esse povo. Olha como a coisa se estendeu, certo? Então a gente continua falando um pouquinho mais e vamos ver como a partir de povos e linhas os quimbandeiros começaram a trabalhar. Até mais.